Olá pessoal, como vai aí do outro lado? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Sempre digo isso. Eu não sei em qual horário você estará nos assistindo. Então, qualquer horário que seja, o nosso bom dia, o nosso boa tarde e o nosso boa noite. O Tudo Vira Podcast de hoje, episódio número 7, é o primeiro de uma grande série que virá por aí, intitulado como quadro Dedo na Política. Então nós fizemos anteriores aí com o pessoal da música, com o Ney Santos, o nosso comunicador, grande jornalista. E hoje, iniciando então essa trajetória do Dedo na Política, aqui conosco ele que nasceu no dia 15 de janeiro de 1949, lá, já está rindo aqui, em Amparo, filho do taxista, descendente de italiano, Ludovico, também Dona Jandira, também, né, descendente de italianos, o seu Ludovico, a Dona Jandira. Aí essa pessoa, em 1968, estava passando aqui por São Carlos como jogador de futebol do Guarani Futebol Clube de Campinas. E ele já se apaixonou pela cidade de cara. Ele falou, é aqui que eu vou fincar, né? Sou jogador de futebol, mas é aqui que eu quero ficar. Adorei aqui o lugar. O que eu estou fazendo de errado? A câmera? Você está me corrigindo, né? Não, pode me corrigir. Isso daí vale também. Tô viajando na maionese aqui. Então ele veio em 1968 aqui para São Carlos como jogador de futebol do Guarani de Campinas. E em 1969 ingressou na USP para fazer engenharia. E esse cara, eu vejo ele como um dos maiores exemplos de persistência. Então já começou dali, né? Vindo lá de Amparo, de uma família simples. Foi lá tentar o futebol. Zagueirão raiz, diz que o Felipão se inspirou muito nele quando jogou lá no Rio Grande do Sul. O centroavante ia fazer graça, não passava não. O bicho chegava cravando a chuteira, na bola e no centroavante. Brincadeira. Se formou na USP aqui de São Carlos como engenheiro e se tornou um grande empresário. Aí, em 1981 começou a construir a família com a doutora Ana Alice. Então agora esse ano eles completaram 44 anos de casados, né? Nessa união geraram 4 filhas e hoje são 10 netos. Eu tinha parado no terceiro. 10 netos, sendo que um é extremamente maravilhoso. Todos são maravilhosos, mas tem um que é maravilhoso demais lá, entre todos eles. E virou-se uma espécie de chefe da família aí, coordena a família. Bom, vamos parar de mistério, já está aqui comigo o nosso prefeito Paulo Altomani. Muito obrigado de senhor ter aceito o convite de estar aqui conosco. Depois de 5 tentativas, na sexta, é isso que eu digo, a perseverança. Então vamos lá contar. O Thomas Edison, para inventar a lâmpada, tentou quase 1000 vezes. Então. E na 1000ª vez, ele conseguiu botar o argônio dentro, junto com o tungstênio dentro da lâmpada, e o tungstênio suportou a temperatura de mais de 1000 graus e dá essa iluminação. Hoje já é diferente, hoje é lâmpada eletrônica, mas a lâmpada tradicional. Então o que difere um vencedor de um derrotado é que o vencedor sempre tenta mais uma vez. Isso que eu Ele persiste. Persiste. Isso que eu tenho tentado passar. Eu saí da academia agora e encontrei um menino lá de 14 anos, maravilhoso, do seu tamanho, 14 anos. Ele falou para mim, eu estava lá me trocando com ele, e eu falei, você está aprendendo aqui? Você vai na escola? Ele falou, eu não vou na escola, seu Paulo, porque eu sou autista. Eu falei, por que você é autista? Porque eu tenho a cabeça grande. Eu falei, mas isso de ter a cabeça grande é que você é maior do que eu, você é perfeitamente normal. Então não fale que você é autista, que você é especial, que você é uma pessoa que tem muito talento. Ah, mas eu tentei me matar 2 vezes já porque eu fiquei em depressão. Eu falei, você não pode ter depressão, você tem uma vida toda pela frente, por que depressão? Aí fui falar com a mãe dele, entendeu?
Falou, ele não vai na escola, ele estuda aqui acho que na Vila Prado, e os meninos bateram nele 2 vezes. E por esse motivo ele entrou em depressão, entendeu? E não vai na escola agora. Ele é educado, alfabetizado pela mãe e pelo pai, mas é um menino maravilhoso, está lutando judô lá com o Pedrão, né, na academia. O menino tem tudo pela frente. Então, sempre que eu encontro alguém que tem alguma dificuldade, eu tento motivar para dizer que a vida é uma maravilha, e principalmente para os jovens. E agora com esses desenvolvimentos tecnológicos, essa inteligência artificial, daqui a pouco vai ser colocado um pequeno chipzinho ou um acerto aí num neurônio que está interrompido, e a criança vai ter a convivência normal, né? O Bill Gates, quando era criança, eu comentava com você, ele achavam que ele era especial, né? Autista. E aí você viu o gênio que é. O Einstein também tinha suas dificuldades de relacionamento e outros mais, né? O próprio grandes musicais aí, músicos, né? Então, só retornando um pouquinho, em 1963, eu jogava no Juvenil do Atlético em Amparo. O Atlético era a 3ª divisão paulista. E aí, nesse ano, 2 jovens vieram para São Carlos. O Vivaldo era o centroavante do time, chamado de Magalu. Ele veio jogar no Bandeirantes. Meu tio jogou no Bandeirantes, Gervásio. E o Lindo, que era o volante, jogava basquete também, entrou na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu botei na minha cabecinha, eu falava, meu avô era construtor, veio da Itália e construía casa em Amparo. E a minha mãe, bordadeira, meu pai... Taxista? Caminhoneiro, depois taxista. Minha mãe perguntava, Paulinho, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, mãe, eu vou ser engenheiro. Olha só. Aí eu botei na minha cabeça que se eu melhorasse um pouquinho no futebol, eu podia vir para São Carlos, fazer engenharia e jogar futebol, porque eu tinha o Bandeirantes aqui da 1ª divisão, que em 1957 derrotou o Santos com o Pelé aqui de 3-1. Gol de falta do ponto esquerda lá, que mora ali perto da entrada de Ibaté. Eu não me lembro o nome dele agora, mas... Então, em 67, eu consegui passar numa peneira lá no Guarani, virei aspirante, joguei algumas partidas no time titular, e naquele dia que você se referiu, a gente veio jogar com a Ferroviária em Araraquara. Isso, e passou para uma chácara em São Carlos, né? E aí ficamos hospedados na Estância Suíça. E tem aquela mania, uniforme verde e branco, e depois do jantar os jogadores têm que andar para fazer digestão. E nós descemos a Avenida São Carlos, eu já tinha São Carlos na minha cabeça. E já estava preparando para fazer cursinho lá. Eu senti esse clima da Avenida São Carlos, abril, aquele vento maravilhoso, eu falei, puxa, eu vou acertar e eu vou vir para cá. Aqui mesmo. Aí eu fiz cursinho. Em 1969 eu estava dentro da Escola de Engenharia de São Carlos. O Geraldo Lombardi, que era professor, ajudou junto com o Fernando Porto. Negociou meu passe lá do Guarani aqui para o São Carlos Clube, era São Carlos Clube. E eu vim para cá, passei um tempo embaixo da arquibancada do São Carlos Clube e atravessava a cerca e ia na USP lá. Me formei em primeiro lugar, depois de 73, 76 com um grupo de amigos eu formei a primeira startup de São Carlos, a Engemasa. E aí foi uma luta, um crescimento. Em 92 o Zanetti me lança numa grande reunião regional do PL, com todas as lideranças políticas do PL, me lança candidato a prefeito. E quando alguém me lança um desafio, enquanto eu não vencer esse desafio, eu não desiste. Então foi uma caminhada bonita. 92, 96, 2000, 2004, 2008, finalmente 2012. Isso aí. Enfrentei grandes leões, o Danhone de Melo, o Rubinho, o próprio Newton Lima, depois o Barba. Então foi uma luta bastante bacana, porque o bacana da política é você ganhar o tiro de cabeça erguida, sem compromisso com o demônio. Se você põe o demônio para ganhar a eleição no seu ombro, ele come seu cérebro e você não governa. Você não tem autoridade, não tem autonomia, e você não consegue colocar em prática tudo aquilo que você se comprometeu com a população. Então, esse foi um pouco da história aí, bacana. E agradecer aqui ao Dagoberto, ao Alexandre, a você, Ângelo, por esse convite.
parabenizar vocês aqui por esse estúdio maravilhoso. Eu estou vendo que Obrigado. aqui é tudo. E agora eu fiquei mais contente ainda porque eu soube que 2 netas minhas, elas vêm estudar violão aqui. A Olívia e a Cecília vêm fazer violão aqui. Acho que eu vou entrar aqui também. Isso. Porque eu quero aprender violão. Nunca é tarde, né, pra gente aprender as coisas, Nunca, né? a gente Vida é aprende um todo eterno dia. aprendizado, né? Todo dia. Bacana. Eu aprendo muito com o meu neto, que é especial também. Hoje de manhã nós vamos fazer ecoterapia e eu tenho o prazer e a satisfação de levá-lo, né? Então, enquanto ele se exercita em cima do cavalo, eu vou aprendendo, falando com ele e vou caminhando, né? Fazendo o meu exercício. Então, O Bento está com quantos anos? 16? 16 anos. 16 anos, o tempo passa, né? Rápido, né? Nasceu em 12 de setembro de 2008. Foi um parto difícil, mas graças a Deus, Deus colocou um anjo na vida da gente, que uniu toda a família, é uma pessoa... 12 de setembro, então estava bem próximo às eleições ali, né? Foi um momento trombada, difícil, foi uma trombada ali, né? difícil. Estava na correria eu com a tive eleição. que parar, praticamente abandonei a eleição e para cuidar Mas da valeu a família, pena. cuidar da... Claro, não tem dúvida nenhuma. Isso daí remete muito, eu não sei como que é a sua, eu sei que o senhor é um cara cristão, né, até onde eu sei. Mas sabe, eu sou espiritualista também, eu acredito muito no espírito, na alma, entendeu? Mas isso me remeteu agora a Jô, né? Porque o senhor foi testado ali, o senhor estava praticamente com a eleição encaminhada. E bem na hora ali, nos 45, a 46 marca do do pênalti segundo ali. tempo, precisou recuar, né? Só que aí 4 anos depois, Deus... Continuamos, né? Não Deus desistimos. Mas Deus te deu a bênção, né? De conseguir eu atingir o objetivo, né? Portanto, enquanto lá, CEO e superintendente da EGEMAS, a gente ajudava muita gente, muitas entidades, a Santa Casa, as casas de idosos, abrigos de idosos, a gente ajudou muita gente. Mas como prefeito, você tem a máquina na mão, o recurso na mão, você pode ajudar muita gente e a gente... Muito mais. Eu tenho a consciência tranquila que a gente ajudou muita gente. Salvamos vidas, principalmente. Isso é importante demais, né? Então, a consciência tranquila e... Bom, pra frente. O senhor me disse aí no comecinho, então, que um dos seus inspiradores para a questão da persistência foi o Thomas Edison. E na política, quem foi seu grande ídolo? Jaime Lerner. O Jaime Lerner, prefeito de Curitiba. Fez uma revolução em Curitiba, foi meu professor, eu fui fazer curso no professor? lá no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Eles têm um instituto lá que forma os prefeitos. E todos os prefeitos de Curitiba passam por lá, o Rafael Greca, o Cássio Tanegutti, todos passam por lá, e ele tem um plano diretor para os próximos 50 anos. Isso é muito importante. Então, aquilo que um prefeito planta, estabelece, o outro não destrói. Ele continua dá sequência. Implantando aquilo que ele é obrigado a dar sequência. Ele é obrigado a dar sequência. Por isso que Curitiba é a capital, a cidade de melhor qualidade do Brasil para se viver. E hoje, decorrente de trabalho que outros prefeitos fizeram, e eu fiz também, São Carlos é a 3ª melhor cidade para se viver no Brasil. Olha só que bacana. Eu tenho um pouco de participação disso aí. Me surpreendeu falar Jaime Lerner. Eu imaginava um Mário Covas, grandes políticos também. Fernando Henrique. Grandes políticos também. Eu admiro. Por causa de toda a sua história mas no PSDB. Como executivo, e um número expressivo, Curitiba tem uma receita per capita menor que São Carlos. Menor que São Carlos? E tem uma população lá de 10 vezes maior que a nossa. Então, se eles conseguiram, num projeto aí de 50 anos, transformar a cidade, a gente consegue transformar São Carlos também. E essa história com o PSDB, quantos anos durou? Durou a trajetória do PSDB? Durou 30 anos. 30 PL, 28 anos minha história com o PSDB. Aliás, quem destruiu o PSDB foi o governador que saiu, que ia ser candidato a presidente da República. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu destruir o partido. João Dória. Conseguiu acabar com as lideranças,
conseguiu fazer com que o Geraldo Alckmin saísse do partido. O Geraldo acabou indo para o PSB, e numa união lá do PSB com o PT, o Geraldo Alckmin acabou sendo vice-presidente do Lula, a quem ele tinha enormes críticas. Então, o Geraldo também foi... Algumas coisas da política são extremamente surpreendentes. Exatamente, não dá para você entender, entendeu? Eu continuo amigo do Geraldo, falo com ele às vezes, ele veio aqui na campanha do Newton aí, a gente bateu um papo, mas politicamente falei, governador, não sei se o senhor fez a coisa certa, porque para mim o senhor é estranho no ninho, naquele meio de petista lá em Brasília, entendeu? Então, ele... sabe como é que é? O cara que é expulso de um partido ele foi obrigado a sair. E oferece uma oportunidade, ele acabou pegando essa oportunidade. Eu não sei se foi a melhor coisa que ele fez. Porque hoje, aquele eleitorado que ele tinha, provavelmente quase ninguém vota nele. Então, o senhor vem de origem italiana. De qual região da Itália? Mantova e Pádua, perto de Veneza, norte da Itália. É tudo italiano bravo lá, aquela região? Não, eu falo, Alice fala, você fala muito alto, abaixa o volume aí, pô. Parece que você tá brigando. Eu falei, você não ia no almoço lá em casa, na casa do nono, abria um garrafão de vinho, vinha os parentes do sítio. Tinha um lugar para entrar lá na casa do meu avô, entrava com a carroça, desatrelava os animais ficavam comendo lá no coxo, e a italianada entrava e tomando vinho e comendo macarrão, e falando... baixo, né? Então era uma festa. Aí acabava o almoço, as mulheres tiravam a mesa, os homens cochilavam na mesa assim, ó. Até 2h30, 3h. Aí ia jogar truco na sala. Meu Senhor Jesus, italiano jogando truco? Jogando truco numa sala Nossa grande, Senhora. redonda, e eu criancinha lá com o nariz na mesa vendo, né? 6 anos, 7 anos. E aí, quando era 6h30, mais ou menos, o meu avô ia na missa, antes minha avó servia uma canja. Todo mundo ia embora e meu avô com a minha avó iam na missa. Meu avô era Opus Dei, aquela manto vermelho, né? Uma modalidade mais ortodoxa, né? E era a nossa infância lá em Amparo, numa chácara urbana, tinha porco, tinha uva, tinha galinha, tinha horta, tinha jabuticaba, tinha café, tudo que precisava, nós tínhamos em casa lá, numa família italiana, entendeu? Matava um porco lá a cada 90 dias, tinha carne aí para carne de porco, era uma festa. Olha, fartura. Fartura. Graças a Deus. Muito bom. Graças a Deus. Então, e italiano tem esse jeito, às vezes, mal interpretado, né, para algumas pessoas. Austero, né, assim, firme, né, bem, muito firme. Eu falo o seguinte, muito é melhor você ficar vermelho 2 minutos do que ficar amarelo 1 ano. O Mário Covas fala, é melhor um não discutido do que um sim que não vai ser cumprido. Então, entrar justamente no Mário Covas, que era um espanhol, né? Espanhol, curto, então, eu já tive algumas discussões com ele. O senhor teve discussão com o Mário Covas? Nós viemos aqui na inauguração da Vox. Sim, 96, né? Em 96, uma empresa toda robotizada, com 120 pontos de aferição de qualidade. Aí o Mário Covas falou, essa aqui que é a empresa aqui do futuro, né? Eu falei, governador, mas essa tem 200 empregados aqui fazendo tantos mil motores por... mas a empresa não... o futuro não vai ter mais empregado com operação desgastante, não vai ser... Eu falei, bom, se for só robô, o senhor não vai ter mais voto, porque o trabalhador vota também, né? Então o senhor tem que pensar mais também no emprego, né? Vocês também, não sei o quê. Mas era um cara maravilhoso, né? Não, 10. O senhor sabe uma coisa dele que eu nunca vou esquecer, aqui em São Carlos? A campanha dele de 98, o senhor vai lembrar disso. Ele estava na caminhonete, vocês descendo a Avenida São Carlos. Fazer comício em frente ao sindicato metalúrgico. Isso, mas... Porque ninguém cedeu lugar nenhum para ele fazer comício aqui. Isso, mas o senhor lembra que aconteceu ali no Álvaro Guião ou não? Não me lembro. Não lembro? Então vou lembrar. Porque para mim é inesquecível. Tinha um pessoal da POSP ali fazendo manifestação. Sei.
aquela coisa bem... Julieta Lui. Não era Julieta, era o Ronaldo... Ronaldo. O Ronaldo, que é sempre líder da POS aqui. Né? E o pessoal ali falando alto e tal. Ele tava na carroceira, que o senhor tava com ele, na caminhonete, inclusive e tal. Era uma caminhonete D20, eu nunca vou esquecer, uma D20 vinho. Era da Engemado. Da Engemado? É, a D20 vinho. Nós tivemos duas lá. Então não tô errado. Tá. Ele fez parar a caminhonete, ele desceu da caminhonete e ele foi lá enfrentar o povo cara a cara. Eu falei, é por isso que eu voto nesse cara. Ele não foge da raia. Bom, você lembra ele como governador na Secretaria de Educação? Também. Lá no centro de São Paulo. Os caras fizeram um movimento. Tomou até ovada lá, tudo, mas ele entrou e levou até uma ovada na cabeça, sangrou, mas o italiano era terrível, era danado. Espanhol, né? Espanhol. Mas aqui de São Carlos, isso foi marcante pra mim. Falei, pô, esse cara, eu bati palma, falei, maravilhoso. Né? Porque é raro o político que faz isso. E teve uma outra passagem também que ele estava falando como governador, e uma das, não sei se foi a Julieta Lui que começou a criticar e pediu o microfone. Acho que foi na Praça Coronel Salles. Na Coronel Salles. Aí ele falou, olha, você se eleja governador e depois você vai ter o microfone para falar. Ele era direto, né? Ele era fabuloso. Ele que falava, eu não levo desaforo para casa, eu melhor não discutido do que o sim que não vai ser cumprido. Interessante. O apelido dele lá, eu tenho um amigo que mora em Santos, veio trabalhar comigo aqui, trabalhou na Petrobras e está trabalhando em São Carlos. E quando o Mário Covas se elegeu prefeito, o Mário Covas frequentava a casa da mãe dele. A mãe dele era professora e o Mário Covas não sei se era vereador, não era, mas frequentava a casa, e o Mário Covas ganhou a eleição para prefeito. Aí a filha tinha a mãe, esse meu amigo tinha uma irmã que queria prestar concurso para professora na rede estadual. Na rede estadual de Santos. Aí foi falar, na rede municipal, falar com o Mário. Foi falar com o Mário, foi no gabinete dele, se anunciou lá e falou, não, pode entrar aqui, são amigos nossos, né? Aí a senhora pediu, olha, minha filha vai prestar concurso aqui, eu queria saber se o senhor pode me ajudar. Dá um jeitinho aí para mim. Ele falou, vem cá um pouquinho. Mostrou a fila que tinha de candidatos para fazer a inscrição. Ele falou, olha, o que eu posso fazer para a senhora, nesse momento, é permitir que a sua filha faça a inscrição aqui na minha sala, para não enfrentar aquela filha que a senhora está com ela. A partir disso, vai ter que ser meritocracia dela. Ela vai fazer o concurso, se ela tiver meritocracia de passar, ter as notas suficientes, ela vai ser professora nossa. Caso contrário, eu não posso fazer nada. Aí a senhora falou, puxa vida, gosto mais do senhor ainda, vou continuar votando em você. Fez a inscrição, a filha passou no concurso e é professora lá, e foi professora lá em Santos, entendeu? Por que não existe mais político assim? Responda para mim. Olha, cara, eu achei que essa Lava Jato ia dar uma melhorada na política, mas agora eu acho que tem político sim. Eu acho que o Ronaldo Caiado é um bom político. Eu gosto dele. O Zema, eu gosto dele também. Também gosto. Eu gosto do Zema. O Zema é firme. Firme. O Zema é firme. Eu gosto também da postura aí do nosso presidente, o Bolsonaro, eu gosto dele também, entendeu? A postura dele. Eu acho que tem uma safra nova de políticos aí. O que o Zema fez em Minas Gerais, lá de pegar o Estado falido. Ele pegou, PT. Principalmente com funcionário público. Pegou uma situação tão ruim como eu peguei a prefeitura de São Carlos, entendeu? E botou ordem na casa, entendeu? Conseguiu colocar ordem na casa. Se ele conseguir agora, eu sei que 4 anos é pouco tempo para tudo que tem que ser feito, mas se ele conseguir, sei lá, 1/3, essa é a opinião minha pessoal, que ele falou que o desafio dele agora é cuidar da malha viária e as estradas de Minas Gerais que mata tanta gente. É muito perigoso. Né? E já está mexendo, eu vou muito para Minas Gerais. Já está ficando diferente lá. Está melhorando. Está melhorando bastante. Se ele conseguir realmente colocar isso aí em prática, olha, eu acho que ele é um forte candidato a Planalto futuramente. Porque um cara, ele ainda tem uma idade que dá para eu acho que levar mais algum tempo aí, né? O
Caiado agora, nesse momento, o outro político é o nosso governador de São Paulo, Tarcísio. Mas o governador já declarou que ele quer continuar aqui, ele vai continuar, né? em São Paulo. Ele vai continuar por aqui. Quer submeter o nome a mais um mandato aí, né? Então ele não é pré-candidato a presidente, mas o Caiado... É legal que não é um cara ganancioso, né? Precipitado igual o outro que acabou com o PSDB, foi precipitado, né? Foi demais, não era hora. Quis fazer carreira política muito rápido, né? Não. E prevaleceu aquele ditado, né? Foguete sobe rápido demais, desce cai. Da mesma... Foi o que aconteceu com ele, com né? a mesma velocidade. Exatamente. Então eu acho que está se falando aí no governador lá de Goiás, né? No Caiado e na esposa do Bolsonaro. Eu não sei se essa dupla seria a dupla que vai concluir até as próximas eleições, né? O senhor sabe que o Caiado, um dos ditados dele lá, a questão de segurança, remete ao Maluf, né? Bandido bom é bandido morto. É um dos Hoje a vida não tem, dele, os bandidos de São Paulo, a vida não tem mais sentido. O cara rouba um celular, rouba um celular, dá um tiro na cabeça do jovem que entregou o celular. Tem um político que acha isso normal. Não, vai roubar um celular para tomar uma cervejinha, como fala o nosso presidente Lula. Então o senhor falou. Já falou quem é. Claro. Aliás, eu não chamo de Lula, eu falo nosso presidente Mula. Tá. E o senhor não acha também uma coisa que está atrapalhando a política e a sociedade de uma forma geral? Essa polarização não é... O senhor não concorda que é uma coisa assim que prejudica muito? Não, eu acho que tem que ser isso mesmo. Polarizado? Polarizado mesmo, é republicano contra democrata. Os Estados Unidos é assim. Agora, o que precisa, acabou a eleição. Mas é diferente, né? Aqui é diferente. Vamos todo mundo... Não é você querer destruir o outro pelo fato de ser de partido diferente, entendeu? Isso que precisa mudar no Brasil. Nesse sentido, a polarização não é boa. Então, porque assim, acho que está tendo muito falta de respeito. Né? Não, aí baixou muito o nível, né? Principalmente de ambas as partes. Eleições municipais. De ambas as partes. Tá baixou muito nível e faltando muito respeito, né? A tolerância. Nossa, parece que um olha para o outro como se os dois fossem dois demônios, né? Eu acho que não tem que ser assim. Não tem que ser. Acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade, de conversa. Né? Nos Estados Unidos também o debate é quente, né? Sim. Você vê a candidata a presidente junto com o Trump lá, ela fez ofensas graves lá também, né? Então, o momento político que antecede é um momento de debate. O que precisa no Brasil dar uma melhorada nas relações depois das eleições, né? Fazer com que todo mundo puxe no sentido do país, né? No sentido da melhoria. Mas o senhor não acha que essa atitude, da forma que é feita aqui no Brasil, dessa polarização e essa falta de diálogo, de tolerância, isso acaba respingando em outros setores da sociedade? Por exemplo, que a gente tem visto demais as torcidas de futebol. Serviço final de semana lá em Pernambuco. Sport e Náutico. O que aconteceu? É triste, né? É triste demais. Mas isso é uma decorrência, eu acho, também da deteriorização dos princípios da sociedade, entendeu? A desestruturação das famílias. Uma criança que nasce numa família desestruturada, ela não tem a mesma formação que você teve, infelizmente, a mesma formação que eu tive, uma família bem estruturada, uma casa para morar, uma oportunidade de estudar, entendeu? Então forma esse tipo de pessoa. Eu joguei contra o Dadá Maravilha. O senhor jogou com ele? Joguei, ele estava em Minas. Machucou ele? Não machuquei, porque eu já estava parando e ele já tinha parado também. Jogamos aí em Barra Bonita. Umas férias aí. Foi aqueles jogos de amigos, amistosos, né? Eu achei que fosse aí ele me contava, profissional do Guarani. Não, ele me contava, Paulo, eu nasci numa favela, cresci numa favela, minha mãe era alcoólatra, e minha mãe jogou 1 litro de álcool, 1 litro de pinga na cabeça e botou fogo. Eu vi minha mãe morrer assim. Meu pai. Então, quando eu vi alguém com um tênis melhor do que o meu, eu queria roubar esse tênis. Eu vi alguém com uma bicicleta, eu queria roubar essa bicicleta. Um dia eu fui lá no América, acho que no América, do Rio de Janeiro, na cerca lá, eu pedi para jogar. E desengonçado do jeito que era, Deus me deu uma luz e eu consegui começar a jogar futebol.
e através do futebol eu me tornei um cidadão, entendeu? Então, isso é um reflexo do empobrecimento da sociedade, né? É uma pena isso aí. Muito triste. Muito triste. Então, são filhos... Bom, você pega o caso de ontem aí, que a avó matou os netos, envenenou os netos, junto com a Másio, aí no dia... Passagem de ano. Botou veneno na comida dos netos. Por quê? Porque a renda familiar era pouca. Ela achou que se ela acabasse eliminasse os filhos, ia amenizar a situação financeira. Isso num aspecto. Eu volto lá, Amparo, 20 anos atrás. Tinha um turco, um árabe, casado. Não, ele era neto do Pedro Carcereiro, o Marquinho. Vi esse menino crescer. Esse menino montou um bar e ele casou com a filha de um turco lá, que era um mascate viajante. E ele, nesse bar, ele começou talvez a vender droga e prosperou. Mas aí veio a AIDS, o HIV. E ele contraiu o HIV com a esposa, por causa da droga. E ele achou que ele tinha passado para as crianças também. Tinha 4 filhos. Num final de semana, num sábado à noite, ele deu veneno de rato para as 4 crianças, com apoio, com a conivência da esposa, levou numa chácara em Monte Alegre do Sul, ele jogou as 4 crianças na piscina. Que triste. Matou as 4 crianças afogadas. Aí a mulher pediu para ser enforcada, ele enforcou a mulher, e aí ele deu um tiro na cabeça. Nossa. Essa história saiu na Veja, e me marcou muito, porque o túmulo deles é em frente ao túmulo do meu pai lá em Amparo. Tá. E até tem uma história que o pessoal conta, que à noite, naquele túmulo, ouve-se as crianças chorar. Nossa. Então foi uma tragédia, eu estou falando de 20 anos atrás, motivado com envolvimento com droga, o uso de droga, HIV, e essa coisa mexe na cabeça das pessoas, deixa a pessoa louca. Você tem a coragem de matar um filho por achar que você passou a doença para eles? É um absurdo isso aí, né? Então, a sociedade precisa acreditar mais em Deus, precisa mais acreditar no amor ao próximo e no respeito à vida, entendeu? Perdeu o respeito, não existe mais. Tem um negocinho, esse trenzinho aqui, né? Isso aqui também está atrapalhando bastante, né? Eu acho que é a hora certa de usar, né? Hoje é difícil, raro, a gente está falando isso já em vários programas aqui. A mesa reunida junto, tá difícil ver isso. Você vê até a mesa reunida, mas cada um com o seu na mão aqui, teclando. Tá faltando afeto, tá faltando contato, tá faltando um abraço. Ontem eu vi, inclusive, uma cena, eu sou muito emotivo. Eu vi uma cena rara de se ver exatamente hoje em dia. Vi 2 irmãos já, assim, até um pouco mais velhos que eu, já tenho 55 quase. Ali, acho que um devia ter uns 60, o outro 60 e pouco, mais velho. Os 2 se abraçando e beijando, assim, como irmãos. Bacana isso. Eu achei lindo. Falei, puxa vida, quanto tempo que a gente está em falta de ver assim, né? E tem muitos irmãos de sangue que estão cada um do seu lado, por causa dessa coisa que transformou a sociedade, dessa correria que virou a vida, né? A vida ficou muito corrida. Você não tem mais tempo para nada. Compromisso, tem que sanar a coisa financeira. Resolver agora. Tem que resolver agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Né? Por isso que você acha que a Terra está girando mais rápida. É que você está tão ligado aos compromissos que você tem, e essa porcaria do celular também te envolve, você trabalha, está almoçando, às vezes está trabalhando, o tempo, a Terra pode estar girando mais rápida, né? Mas o senhor sabe quem que é um grande... Estava vendo essa semana... Sabe um cara que é um grande exemplo para a gente começar a seguir? O Ratinho. O Ratinho? O Ratinho. Sabe quantas horas por dia ele usa o celular? 2 horas por dia. Porque ele teve uma crise de... Ele passou mal lá, isso já faz algum tempo. De ansiedade e tudo, ele passou muito mal. E não parava com isso aqui. Aí ele falou, peraí, meu. O cara que tem... 200 milhões
pode ficar escravo do pode celular. Conseguir muita coisa que o mesmo cara que tem 2 bilhões também consegue. 200 milhões você consegue muita coisa. Então o que ele fez agora? Ele nomeou lá um assessor dele, ele atende 2 pessoas por dia para negócios. São 2. Né? Atendeu o primeiro lá, tal, resolveu, atendeu o segundo. E disse que vira e mexe esse assessor, ô Ratinho, mas você não pode perder esse negócio aqui, é um negócio que eu perdi. Não posso perder minha vida. Exatamente. Porque agora eu vou pescar, vou pescar, vou deitar. Mas ele, não, põe ele na fila. Amanhã, então já que ele seria o terceiro, manda ele ligar amanhã. Amanhã ele fala comigo. Vem aí e resolve amanhã, se for interesse dele, né? Isso, amanhã ele liga, amanhã a gente resolve. Eu já encerrei por hoje. Então, acho que ele está sendo um grande exemplo positivo para isso, nessa sistemática dele. Eu vejo tanta gente que luta para ter mais, né? Para ter mais e acaba não vivendo, né? Perde várias coisas. E aí depois o cara vai ser o cara mais rico do cemitério, né? Caixão não tem gaveta. Exatamente. E o terno de defunto vendido nas funerárias não tem bolso. Não sei se sabia disso, não tem bolso. Não tem. Dá certo. Não tem como, né? Mas, a gente falando nessa questão de valores, de 2002 para cá, por um acaso, 2002 foi quando a esquerda, pela primeira vez, assumiu o nosso país. O senhor não acha que foi a partir dali que até, eu sou muito observador, naquela ocasião já, nas propagandas, nas publicidades do governo federal, muito pouco se mostrava a figura da bandeira do Brasil. Exatamente. Não sei se o senhor lembra disso. Lembro. Trocaram pelo vermelho, né, naquela ocasião. E ali já começou essa coisa de assistencialismo muito forte. Nós somos um tempo, o senhor um pouco antes que eu tenho como um pai, né, quase assim, pela nossa diferença de idade, experiência que o senhor tem, mas eu ainda tive o privilégio de pegar uma geração que era assim, você quer sobreviver? Então vem cá, filho, vou te ensinar a pescar. A vara tá aqui, pega aqui a vara, você joga lá, espera o peixe aí, é assim que você tem que fazer. Exatamente. Não era o senhor pescar o peixe para mim e entregar o peixe, até fritar o peixe e dar na minha boca. A gente é de uma geração mais ou menos assim. Aí começou essa coisa de assistencialismo, que aí que está errado. A política não tem que ser assistencialista. Ela tem que dar mas por que ela está sendo assistencialista? Em troca de voto. Então é o gado. O famoso gado. Quanto mais você torna a pessoa dependente do Estado, empobrece a pessoa, tolhe as liberdades e acaba com os empreendedores, acaba com a indústria, acaba com o emprego, mais esse pessoal vai depender do gás, da cesta básica, da filantropia, entendeu? E aí é o curral eleitoral, é o que tem na Venezuela e o que o PT queria implantar no Brasil aí. Está tentando, né? Mas agora o Trump ganhou as eleições, a coisa vai endurecer um pouco mais com o PT aqui. Mas aí eu tenho medo que muita gente inocente acaba pagando o preço, né? Não paga porque quem trabalha, quem anda corretamente, não tem problema nenhum. Você vai continuar tendo suas liberdades. E tomara. Eu acho que todo radicalismo, mas não é radicalismo. Às vezes tem que endurecer um pouquinho, entendeu? Porque o chinês é duro, o russo é duro, e do lado de cá a gente tem que endurecer um pouco, entendeu? Porque se você não endurecer em determinadas vezes, o pessoal bate sua carteira e você acaba sendo subjugado a eles, entendeu? Então eu vejo com bons olhos a vitória do Trump nos Estados Unidos. Então, mas sabe que eu vejo? Não acho que ele está 100% certo. Certo. Mas você tem toda a razão no que você está falando. Mas eu acho que foi uma virada boa no sentido do empreendedorismo, da meritocracia, entendeu? Sim, isso eu acho que é importante. A meritocracia eu acho uma coisa essencial. Claro. Né? E o capitalismo também. Porque qual que é a diferença entre o capitalismo e o socialismo? O capitalismo ele quer trabalhar, ele quer produzir. O socialista não, ele quer consumir. Consumir, para eles. Consumir. Ele socializa o lucro e distribui o prejuízo. Exatamente. E dentro dessa modificação, eu sei muito, eu oro, olha isso, eu estou falando sério.
Eu queria que aparecesse um político forte aqui no nosso país, um cara que tivesse assim, um domínio de mídia, tudo mais, que conseguisse mudar uma cultura do brasileiro, mudasse a cabeça do brasileiro para que ele se tornasse um pouco mais estudioso, começasse a ler mais. O brasileiro não gosta de ler, é cultural isso. Porque a partir do cara ele começar a se instruir, ele vai fazer diferente, né? Tinha que ter um político firme para isso. Só que de 2002 que eu estou falando para o senhor para cá, vem acontecendo o contrário. Então nas escolas, por exemplo, acabou o SPB, que era a Organização Social Política do Brasil. Tiraram isso do jovem. Acabou Educação Moral e Cívica. Eu acho que tinha que ter até hoje isso aí. Não podia ter tirado. Patriotismo, ensinar patriotismo. Isso eu gostei. O patriotismo e você ser social. Amar a pátria. O Bolsonaro conseguiu despertar isso na população. Amar a pátria e respeitar o outro. Infelizmente, o que precisa mudar é também o Judiciário e o Congresso. O Bolsonaro não fez as concessões que ele tinha que fazer, ele está inelegível por 8 anos. Eu não fiz as concessões que eu tive que fazer para a Câmara Municipal aqui de São Carlos, que tem uma boca muito grande, e nunca concedi nada para eles fora da meritocracia e do que é legal. Eu estou inelegível por 8 anos, então eles tentam tirar da política as pessoas que têm seriedade, entendeu? Aí que começa o que eu estou dizendo para o senhor. Se o cara começar a estudar um pouquinho, ler um pouquinho, ele vai saber lutar legitimamente pelos seus direitos e saber também que tem deveres. E ele vai saber votar. Vai saber votar. Porque a justiça está ali para cumprir o que está no papel. Apesar que a gente tem visto aí um determinado ministro que quer se sobressair. Aliás, eu tenho um professor de direito que foi aluno dele e fala assim, ele chega até a lacrimejar. Ele fala, cara, ele como doutrinador, como mestre, ele é sensacional, ele é ótimo, e é mesmo. Tenho livros dele lá, tenho 2 livros dele, e ele é um negócio fora da curva. Porém, ele é aquele cara, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Agora ele, como um líder aí do STJ, ele não está descumprindo a Constituição, né? Muitas vezes. E justamente ele é um mestre na área constitucional. Ele é uma referência dentro do direito na área constitucional. Ele é o primeiro a desrespeitar a Constituição. Respeitar num cargo que foi o presidente que o colocou lá, né? E ele ensinou dentro da escola, dentro da faculdade, os alunos a respeitarem a Constituição, honrarem e levar a coisa... E aí a hora que deram o poder para ele não faz. Não respeitou nada. Não está respeitando. Isso é triste. Triste, né? Eu fico. Porque o cara podia usar todo esse poder que ele tem, esse conhecimento, ao contrário do que ele faz, né? E aí que entra isso que eu estou falando também, prefeito, essa coisa do assistencialismo. O pessoal vai lá na Câmara procurar o vereador no gabinete para pedir assistencialismo. Não é para pedir assistencialismo. Eu votei no Zé para vereador porque ele me arrumou o postinho de luz que eu não tinha. Mas os 4 anos que ele vai estar lá como vereador, ele tem que lutar por direitos do dia a dia. E fiscalizar o executivo, de forma correta. Aprovar projetos de lei que sejam de interesse da sociedade, da maioria. De cargo, de bicho político dele, da campanha dele. Você vê, os próprios Centrão, os partidos que nós temos aí, 31 partidos, né? A luta pelos cargos. Então a pessoa não governa. Exato. O presidente não governa, é muito difícil. E o povo está confundindo muito política com assistencialismo. O povo precisa acordar. Mas isso também é a falta daquilo que você falou, a educação. A educação. Oportunidade Começa de estudar, ler, conhecer os direitos e vencer pela meritocracia. E o pessoal está fazendo muito número com essa coisa da educação. Usa politicamente para usar número. O presidente aí que está no poder, ele é craque em inventar número. Né? Ele inventa uns números, verdadeiros. Umas estatísticas que é só dele lá. E pode ver que ele mesmo acaba se contradizendo. Ele chega aqui agora para a gente, aqui, por exemplo, ele vai falar, a gente está com 30 mil alunos em tal escola ali, não sei o quê. Daqui meia hora ele vai no outro órgão de imprensa,
estamos com 35 mil alunos, ele vai aumentando. É. E nunca diz realmente a realidade. E também faz número assim, coloca muita gente lá para fazer número mesmo, não para ensinar com a qualidade que deve ser ensinada. Né? Na realidade, o Nordeste elegeu em decorrência Então, também da filantropia, né? assistencialismo. Eu tive alguns funcionários na Gemasa que trabalharam com ele na Vilares. E na Vilares ele acabou cortando o dedo numa serrinha, numa prensa lá, para se aposentar. E ele falava pro baixinho aí, pros meus amigos aí que trabalharam comigo até outro dia. O baixinho do bar? Não, o baixinho lá do Santa Felícia, não é tá. do bar. Falava, vocês aí que tem todas essas mulheres nuas pregadas aí nos armários de vocês, escuta uma coisa, eu vou ser presidente desse país. E eu vou roubar o que eu puder e o que não puder e vou ser um dos caras mais ricos do Brasil. Pode escrever isso aí. Numa das greves em frente a Vilares, eles subiram lá, tudo em São Caetano em movimento, e tinha um eixo de navio na porta da Vilares lá, para ser embarcado para ir embora para o exterior. Ele, com um martelo na mão e uma punção, ele falou, se vocês não der aumento para esse time aqui, cada um tem um martelo, aí nós vamos picotar todo esse assento de enrolamento desses eixos aqui, vocês vão ver o prejuízo que nós vamos dar para vocês aí. Nossa, terrorismo. Terrorismo. Então, esse tipo de gente aí também... O PT já foi um sonho que já não deu certo e nós vamos virar a página, se Deus quiser, daqui 2 anos. Eu acho que o próprio acaba auxiliando para isso, né? Não sei se o senhor já percebeu uma coisa. Ele não permite que se criem novos líderes ali entre ele mesmo. Ele quer eternizar a liderança. Ele não deixa criar... Ninguém é eterno, né? Ninguém é eterno. E acho que ele esquece disso. Porque você não vê ninguém hoje ali que pode ser um nome forte para brigar assim. Os próprios ministros dele já falam que ele é o melhor candidato aí para as próximas e depois eleições, que ele ceifar, quem que vai ser? Ele nem deixa preparar um novo líder, né? Não vai ter. E acho que se alguém ali tenta se aproximar e pega um pouquinho, em determinado momento de holofote mais que ele dá um jeito de afastar. Marina Lima, Ciro Gomes, são exemplos disso. Não sei se o senhor já percebeu, o senhor deve ter percebido muito mais que eu. A primeira-ministra é a Janja, né? Agora vai a Glaze também, né? Glaze Coffin vai lá para o palácio lá. Vai para lá, vai ocupar uma secretaria lá. Vai ser ministra das comunicações. Vai para o lugar do Pimenta. Do Pimenta? Do Pimenta. Vamos ver. A comunicação civil, né? O Zé Dirceu volta aí, vai ser candidato a deputado, talvez, né? Também. Depois de todas as maracutaias que ele fez aí. Agora você vê o seguinte, esse STF, o que fez com a Lava Jato? O presidente Lula, condenado em 3 ou 4 instâncias federais por vários tribunais aí, foi preso e o STF acabou condenando o Dallagnol, cassando o mandato dele, e por pouco o senador também não é cassado, né? Sérgio Moro. Sérgio Moro. Então, eles inverteram e o que era para ser a maior demonstração de término da corrupção no país, todas as delações premiadas devolveram o dinheiro, a Odebrecht recebeu não sei quantos milhões de volta aí e continua tudo do mesmo jeito. Até Eduardo Cunha está voltando, né? Não sei se vai voltar. Vai voltar. Até Eduardo Cunha. O Cabral foi solto. O Cabral está solto. Então, toda essa palhaçada aqui na... Aí que eu vou de novo, prefeito. Se o povo é instruído, o próprio povo não permitiria isso. Mas aí falta o povo se organizaria, né? Infelizmente nós somos diferentes dos argentinos. Nós somos os latinos que não descendentes de espanhóis, passivos, descendentes dos portugueses. Tem 2 tipos de latino, os hispânicos e os portugueses. Infelizmente nós somos de formação portuguesa e somos pacíficos. O povo brasileiro é o povo mais pacífico que tem, entendeu? O povo argentino é mais quente. É mais quente. Você vê que a Argentina deu uma virada agora, né? Então, tá melhorando. Mas ele está falando até de romper com o Mercosul, né? É isso aí.
ele não compactua com essas falcatruas que tem aí na Venezuela, no próprio Brasil, né? Sim. Então, a Argentina era uma terceira economia mundial. Quando eu estava na escola, a gente ia fazer pós-graduação no Instituto Latino-Americano de Metalurgia, em Buenos Aires. Era a melhor metalurgia da América do Sul e uma das melhores do mundo, entendeu? E foi uma decadência com governos populistas, né? Que acabaram com corrupção, acabaram com o país, né? Tá bom, vamos mudar um pouquinho o eixo, vamos pegar agora 2012, 2013, mais exato, 13, 14, 15, 16, né? É isso. 4 anos. 4 anos da sua história na Prefeitura Municipal de São Carlos. Foi o prefeito que mais dívida pagou, mais obra fez, mais cirurgias eletivas fez. Ia falar da cirurgia eletiva, das cirurgias eletivas. Pagas ao preço da Unimed, sem ter dinheiro. Multiplicação dos pães. Cortando verba de publicidade, investindo na saúde da população, investindo em escola, investindo na merenda, a melhor merenda que nós tínhamos no estado de São Paulo, ganhamos o prêmio. A cidade que mais erradicou a tuberculose, através da construção de 2 centros, aí um de oncologia lá perto da Santa Casa e outro de doenças infecto-contagiosas aqui na rua 7 de setembro, entendeu? A cidade agora é considerada a cidade mais segura para se viver do estado de São Paulo, entendeu? Os índices do ensino médio, todos superando as metas do governo. Então, sem ter dinheiro, nós fizemos muita coisa. Conseguimos. Fez, mas sofreu bastante também, né? 6 stents no coração do segundo ano, quando eu recebi a notícia que seriam sequestrados 17% da receita corrente líquida do município. O custeio da máquina é 95%, para pagar o lixo, para pagar a folha de pagamento, para pagar a Santa Casa, para fazer recap, para tudo isso. Custa 95% a 98%. Você tira 17%. O que você faz com 83%? Sem contar a folha salarial. Folha salarial representa 51% da receita corrente líquida. Educação, mais 25%. Saúde, 15%, a gente investia 27%. Educação, investimos 28%. Então, você vê que os números passam do 100%, entendeu? Então, precisa ter uma administração muito firme. Reduzimos as secretarias, o Márcio Marino ocupava 3 secretarias, obras, serviços públicos, habitação, entendeu? Para reduzir custo. E foi assim que nós tocamos a prefeitura. Não foi só o Márcio, teve mais, né? Teve mais gente que arrumou as secretarias. Né? A Secretaria da Educação foi muito bem comandada aí pelos nossos secretários também, o último secretário que nós tivemos lá foi muito bom também, que levei da Engemasa para lá, entendeu? Gente maravilhosa. Na saúde, o último foi o Marcos Petrilli. Né? Fez um belo trabalho também. E nós conseguimos fazer esse trabalho porque nós fizemos um acordo com a Santa Casa e com os médicos. Ninguém queria fazer cirurgia eletiva porque o SUS paga R$300 uma cirurgia de apêndice. Falei, escuta, quanto que a Unimed paga para vocês? A Unimed paga 1.200 a 1.500. Se nós pagarmos, por exemplo, uma cirurgia de pedra na vesícula, por laparoscopia, que são 3 furinhos, você entra de manhã, à tarde você vai embora para casa. Quanto é que vai ficar? Isso vai ficar em 1.500. Se a prefeitura pagar os preços da Unimed, vocês trabalham para nós? Trabalhamos. E assim foi feito. Fazia de 8 a 10 cirurgias por dia. Fizemos 14 mil de joelho, hérnia, vesícula, rim, catarata, 12 mil. R$600 cada vista. Então nós conseguimos melhorar muito a saúde da cidade, entendeu? 2 UPAs, uma na cidade Eraci e outra aqui no Santa Felícia. 5 unidades de saúde da família, 5 creches, 2 escolas estaduais, uma na Araci 2 e outra no Jardim Zavaglia. Resolvemos o problema da falta d'água no Jardim, na cidade Eraci. Fizemos uma adutora aqui saindo do CDHU, 8 quilômetros de linha, e mais uma ligação do poço lá do Zavaglia, jogando água na cidade Eraci, e mais um reservatório de 5.600.000 litros para abastecer. Não faltava água na cidade Eraci. Depois voltou a faltar de novo. Agora falta.
Passou um tempo, vou faltar dinheiro. É que o bairro também cresceu mais Cresce, um pouco, não, acompanharam, está né? crescendo, né? Então, os postos artesianos, às vezes, vão baixando o nível, e a população crescente, o número de habitantes crescendo também. A captação do Monjolinho é limitada, não dá para ampliar mais, e a captação aqui do Espaiado é limitada. 52% é água superficial e 48% é água do nosso aquífero Guarani. Uma das coisas que eu acho que o senhor acertou muito na ocasião, acho que foi nos 2 primeiros anos do seu mandato, o senhor colocou uma pessoa extrema... Bom, aliás, isso era constante, eu sou testemunha disso. O senhor se preocupava em colocar pessoas técnicas para exercer a função. E ele acho que só não ficou mais ali porque ele já estava numa idade já um pouquinho avançada, muito cansado já de toda a carreira de universidade, mas um dos caras que o senhor colocou para trabalhar ali, e era extremamente técnico no assunto, o professor Jurandir Povinelli no SAI. Uhum. Foi no seu mandato? Não, foi no mandato do Barba. Foi no Barba? Não foi no seu? Não, nós colocamos lá o Sérgio Pepino. O Pepino. Eu até pensei no nome dele, cheguei a convidá-lo, mas ele já estava, como você falou, ele já estava aposentado. Já, mas bom, mas ele... Mas é um grande pessoa, mas grande professor. O professor Tundiz começou ali com o senhor, né? Começou conosco. Já tinha sido do Melo, e aí nós o convidamos para voltar para a Ciência e Tecnologia e fez um maravilhoso trabalho conosco lá. E um outro cara que continua aí no atual mandato, o Mário Antunes. Mário Antunes, é um cara fora de série. É um funcionário de carreira. E fora de série. Fora de série, uma pessoa maravilhosa, comprometida, envolvida e comprometida. Conhece tudo ali, né? Conhece tudo ali. Técnico mesmo. É técnico mesmo, engenheiro. É engenheiro, formado em engenharia. E fazendo um excelente trabalho, entendeu? A dona Helena Antunes, professora Helena, fez um trabalho maravilhoso também na área de recursos humanos. Ela cuidou de recursos humanos da USP, lá em São Paulo, com 30 mil profissionais lá. Veio aqui e trabalhou magistralmente conosco aqui. Acho que no primeiro mandato do Ayrton ela seguiu. Ela continua, ficou, depois ela também perdeu o marido, perdeu um filho também. Ela acabou, agora está cuidando um pouco dela. Uhum. Mas, e foi ali no seu mandato também que iniciou essa coisa de fortalecimento da Guarda Municipal, né? Foi. Armamos a Guarda Municipal com a arma letal, né? E esse monitoramento também começou ali? Começou conosco lá, as câmeras inteligentes, que hoje faz o reconhecimento facial. Sim. O Ayrton ampliou isso aí, mas nós demos o pontapé inicial. Isso a gente viu lá em Nova York. E falei, nós vamos levar isso para São Carlos também. E aí nós precisamos comprar armamento, não tinha dinheiro. A Prefeitura de Campinas trocou todo o armamento dela. E eu fui lá, falei com o vice-prefeito lá, que era filho do Grama, amigo meu de longa data. E ele falou, nós vamos fazer uma doação lá para São Carlos. E doou 75 armas para nós, que as armas também não dão muito tiro, novas, entendeu? Sim. E aí nós armamos toda a polícia com uniformes, com uma arma de choque também. Demos uma capacidade de trabalho laboral mais adequada para os trabalhadores. Porque você tinha lá, no CEAGESP, uma policial militar, uma guarda municipal, fiscalizando de noite todo aquele armazém de comida que nós temos lá, com cacetete. Ela falou para mim, Altomani, se vier 2 pessoas aqui para me estuprar, eu não tenho para onde correr. Eu vou correr, mas eu sou vítima. Aí nós falamos, vamos botar ordem nisso aí hoje. E os concursos mesmo para aumentar, né? Aumentamos o efetivo. Agente de trânsito começou no seu mandato também? O canil também, valorizamos o canil lá, o italiano tinha uns cães lá que farejavam drogas, maravilhosos, entendeu? Então, foi um trabalho bacana aí da Guarda Municipal. Os agentes de trânsito foi no seu mandato que iniciou ou veio antes? Como? Os agentes de trânsito, os amarelinhos. Já antecede o seu mandato. Foi implantado pelo PT. Tá, mas eu vejo isso positivo. Eu acho que cada prefeito fez aquilo que deixou um legado, deixou um legado dentro das condições e dentro da situação da cidade, dentro da situação da economia inserida no país, entendeu? Você tem uma crise, às vezes uma crise internacional, a cidade sofre também porque ela
ela deixa de receber os recursos federais, não é? Qual que é o teu maior legado na prefeitura? Foi as cirurgias eletivas? O maior legado foi salvar vidas. Salvar vidas. Eu tenho uma história do menininho lá no Santa Felícia, no Cruzeiro do Sul, que hoje está com 10 anos, 12 anos brincando lá. Ele tinha um defeito sério no coração. No dia das mães de 2014, a mãe ligou para mim na minha casa e falou: eu dei a luz quarta-feira e tenho o meu filhinho que tem um defeito grave no coração. A Santa Casa, se ele ficar aqui, ele vai morrer. Ele precisa ir para São Paulo, lá no INCOR, no INCOR. Eu peguei uma UTI do SAMU, equipamos ela, peguei um pediatra lá da Santa Casa, pagamos R$1.500. Ela me ligou a meio-dia. Quando foi 4 horas da tarde, ela estava dentro da ambulância, com o filhinho e o médico, sendo transferida para o INCOR. Quando foi 9 horas da noite, ela ligou para mim e falou: olha, meu filhinho está aqui na UTI e eu já estou alojado aqui num anexo do hospital aqui. Amanhã ele vai passar pelos exames e vamos ver o que vai acontecer, né? Na quarta-feira ela me liga, de noite, falou: olha, meu filho passou por uma cirurgia aqui de 10 horas, ele está na UTI, mas a cirurgia foi bem e a expectativa é que ele consiga salvar, né? Será que se ele tiver alta daqui 30 dias, o senhor pode mandar um carro da prefeitura, uma ambulância me buscar aqui? Eu falei: claro, é um dever nosso, é obrigação nossa. Uhum. Depois de 30 dias o menino teve alta. Graças a Deus. Está brincando lá no Cruzeiro do Sul. De vez em quando eu encontro a mãe, ela não sabe o que falar para mim, sabe? Então é bacana, né? Outro caso, um menino que eu fui numa formatura no Jesuíno lá, e formatura do 8ª série, eu acredito. 9ª série. Em primeiro ciclo fundamental, né? Sim. O menino, na primeira fileira da coisa, ele tinha uma manga abotoada e outra manga cobria, não se via a mão dele. Acabou a formatura, eu sou um cara que me envolvo com tudo, entendeu? Eu gosto de ajudar a resolver, Ângelo. Chamei o menino e falei: o que aconteceu se não tem? Eu sei dessa história, mas vai aí. E aí ele falou: olha, meu pai tem um açougue lá no Jockey Club, e quebrou a mesa, o granito, a máquina de moer carne estava no chão. Eu fui moer carne e não achava o pilão de teflon para empurrar a carne. Eu fui empurrar com a minha mão direita. E aí a máquina puxou minha mão e cortou minha mão. Ainda bem que meu pai estava perto, desligou a máquina, porque senão comia meu braço. Bom, menino de 14, 15 anos tem uma autoestima que tem que ser resgatada, né? Mandamos ele para a Unicamp. Ficou 6 meses essa ida e volta. Desenvolvemos uma mão por mecatrônica. Uhum. Com a mesma cor da pele. Sim. Uns sensores instalados no sistema nervoso nele. Ele penteia o cabelo, escova os dentes, escreve, pega na mão da namorada. Do futuro. Exatamente. E isso custou R$30 mil para a prefeitura. E hoje tem um menino aí no Jockey Club lá, normal, perfeito, com toda a sua autoestima resgatada. Então isso vale o mandato. Outra coisa que foi muito relevante, quando nós ganhamos as eleições, o doutor Cláudio, juiz da infância e adolescência, e o doutor Mário de Paula nos chamou, eu, Alice, eu já tinha escolhido a Viviane como secretária da Infância e Juventude. Saudosa. Vamos ver o albergue infantil, que estado que está. Ali atrás do Cristinho tem o SAI. Tem um galpão do SAI, um almoxarifado. Sim. Com divisória de madeira, tinha 28 crianças lá. Menino e menina, e adolescentes e crianças. Um bebezinho com traqueostomia. Meu pai. Num berço lá, cuidado por uma enfermeira, uma cuidadora dia e noite. Um cheiro de urina naquele berço. Estante cheia de livro do lado da criança e outra cheia de roupa usada, velha. E lá, de um lado eram as meninas, do lado os meninos. 14, 15 anos, numa promiscuidade absurda. A criançada brincando na área fez isso aqui. Nós temos uma ação contra o PT, uma ação de improbidade. O senhor vai cumprir, vai fazer um TAC com a gente, que o PT não cumpriu. Eu falei: vou, claro. Falamos com o bispo, pegamos o Centro Pastoral Diocesano da Vila Prado, estava fechado. E quando eu fiz aniversário no dia 15, nós fizemos um jantar por adesão. E sobrou
o dinheiro, o presente era utensílios para criançada. Para criançada. Então, deu lençol, deu fralda, deu isso, deu aquilo. Alice ganhou todo o mobiliário e comprou também uma parte do mobiliário para mobiliar lá o Centro Pastoral Diocesano. Levamos as 28 crianças para lá, num ambiente bacana, com quartos arejados, lugar para brincar, bacana. Mas ainda não era o lugar adequado, porque a criança tinha que ter um ambiente que parecesse a casa deles, né? Então eles ficaram 1 ano lá, e no segundo ano nós alugamos a casa do professor Braga, no Jardim Beatriz, uma mansão. Sim. E levamos as crianças lá de 6... São Nicolau ali, né? Levamos as crianças lá de 6 até 17 anos. E os pequenininhos, de 0 até 5 anos, nós alugamos uma bela casa em frente à UPA da Vila Prado. Sei, porque se a criança tem uma febre, o cuidador atravessa a rua, já tem um médico lá para cuidar. Então isso foi transformou as crianças, entendeu? Para você ter uma ideia, quando nós colocamos uma criança lá no Centro Pastoral da Vila Prado, um dia eu cheguei lá, tinha uma cuidadora segurando uma criança querendo brigar com a outra. Falei, por que está acontecendo isso? Ah, senhor prefeito, tem um computador só aqui para 28 crianças. É 15 minutos cada uma. Uma quer continuar brincando, está acabando o joguinho, a outra quer entrar, viram um de caroço aqui. Fui no Banco do Brasil, pedi 28 computadores lá. Doaram. Não, 18, porque eram crianças menores, doaram 18 computadores. Deu um computador para cada criança, acabou a briga. Aí no final do ano que nós colocamos essa criançada na casa lá do Braga, nós fizemos uma festa de Natal, com a presença dos pais. Você precisa ver o que mudou o ambiente e o comportamento das crianças, entendeu? Muito bacana. Tinha uma piscina, nós aterramos uma piscina, fizemos uma quadra de vôlei lá, e a criançada brincava, mas num conforto como os filhos da gente, a gente quer que todo mundo tenha, né? Uma boa realização, 2.000 casas populares. Ah, sim. 50, 60 reais cada uma. Tiramos o pessoal da área de risco, entendeu? 1.000 no Eduardo Abdenur, mais o Planalto Verde lá, mais 964. Então, o pessoal está acabando de pagar. O Proab trabalhou bastante no seu também lugar. Foi muito intensivo o trabalho, entendeu? As UPAs foram realizações importantes também, não é? Veio o Bom Prato. O Bom Prato, um apoio lá do governador do estado. Eu vou almoçar lá de vez em quando. Veio o AMI. O AMI, Ambulatório Médico Especialidade. E veio também o Poupa Tempo, né? Poupa Tempo antecede o governo, governo do Newton Lima. Ah, é? Foi inaugurado, mas o Mário Covas veio inaugurar, entendeu? Então a gente conseguiu... Eu estou meio defasado de informação aqui. Então pagamos... O maior prefeito que mais dívida pagou na história de São Carlos fui eu. E o prefeito Ayrton Garcia foi o que mais endividou a cidade. O Ayrton 150 milhões para recap na cidade. Do recap. Endividou a cidade nesse montante aí, entendeu? Fez o recap, é claro, nós vamos ter que pagar, entendeu? Mas e também nós fizemos uma reforma lá no SEMI, no Centro de Especialidades. O Centro de Especialidade tinha um corredor do lado esquerdo de quem entrava, com 2 consultórios. Isso. Do lado direito, doenças infecto-contagiosas. Do lado esquerdo, era portadores de doenças câncer. Então, as mulheres tinham tuberculose e tossiam na cara das mulheres que faziam quimioterapia. Nossa. Para com isso, está tudo errado. A Alice me ajudou muito também. Eu vou citar. Fizemos lá o centro oncológico, lá perto da Santa Casa, o ambulatório oncológico, e o consultório municipal de doença infecto-contagiosa aqui na Rua 7 de Setembro. Distribuição de medicamento, consulta com especialista. Então foi muito bacana esse trabalho, eu gostei muito de ter sido prefeito. E a Alice também me ajudou muito lá. Doutora Alice. Ela fez um trabalho acho fantástico. Que a dona Silvia Massúcio e a doutora Alice foram as melhores, na minha visão. Social. Fundo Social de Solidariedade. Tanto que
doutora Alice chamava, não era mais Fundo Social de Solidariedade, era o Amai-vos. Amai-vos, né? Amai-vos. Era muito bonito o trabalho. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É bíblico, né? Ela trabalhou bastante ali, isso ninguém pode falar. Bacana, né? E ela gosta de fazer isso, ela gostava e gosta, né? Dedicou então bastante. Ela zerou cadeira de rodas, zerou atendimento para mães, ela ganhava muitas roupas e cesta básica, por exemplo, ganhava muitos alimentos do Savenago, dos grandes supermercados. Casamento comunitário. Casamento comunitário, ficou muito bacana essa festa. Ainda aí. bem que mantiveram, né? Deu oportunidade para muita gente legalizar a união, né? Isso. Então acho que valeu a pena ter sido prefeito, viu? Ó, o senhor está falando de vários acertos, mas o senhor é um cara que não corre da raia. Qual que foi o teu erro, vamos dizer assim, ou que não deu tempo de fazer, gostaria de ter feito, mas deve ter tido algum erro também? Qual que foi o seu erro? Um dos erros aí, nós tínhamos uma pressão muito grande do Ministério Público de trocar a empresa de ônibus. A gente pagava um subsídio de 700 mil, eu peguei isso. Paga milhões. 700 mil por mês para transportar idoso, gratuitamente, deficiente, empregada doméstica e estudante, paga mês, custava 700 mil. E a empresa que estava aí, Atenas, não tinha mais certidão de regularidade fiscal. Ela já estava no limite e nós demos um prazo para ela tirar as certidões, regularizar as certidões. O Miguel não conseguiu. E aí o pessoal do Ministério Público me chamou e falou, olha, se você não trocar a empresa de ônibus, todo o subsídio que você pagou, que não podia ter sido pago pela prefeitura, porque a empresa não tinha condições de receber isso, não estava legalizado. Vai ter que devolver. Você vai ter que devolver ao Otomani. Dava mais ou menos 16 milhões de reais. Meu pai. Aí nós abrimos uma emergencial e colocamos como condição para essa empresa ganhadora da emergencial que ela aproveitasse a maioria dos cobradores e a maioria dos motoristas da Atenas. Sim. E foi isso que foi feito. Sim. Só que nós dividimos essa mudança, era feita quatro linhas cada 15 dias. Foi mudando assim. E o Miguel, para atrapalhar a gente, ele pegou os piores motoristas e mandou para a empresa nova que estava assumindo. E aí os motoristas começaram a boicotar o nosso trabalho. Começou a atrasar os ônibus, começou a aparecer barata e cobra dentro dos ônibus. Um ônibus passando perto da câmara, cai a roda com todo mundo para fotografar, a imprensa para fotografar. Um ônibus descendo a Serra da Araci, a plataforma de acessibilidade abaixa, quase tomba o ônibus. Então foi um caos. E aí quem é o responsável? O prefeito Paulo Otomani. Então tudo aquilo que você fez de bom acaba sendo esquecido pelo fato dessa perturbação que o transporte coletivo causou na cidade de São Carlos, entendeu? E outra coisa, as pessoas às vezes não dão valor nas prioridades para a família delas. Vou falar para você. Eu estou acompanhando a cirurgia seletiva na Santa Casa, eu ia lá todo sábado, era diariamente, mas o dia que eu podia era no sábado. Eu estou saindo lá da provedoria e entra uma pessoa conhecida e eu perguntei, opa, tem algum doente aqui? Ô, seu Paulo, eu vim buscar minha esposa aqui. O que ela fez? Ela operou a vesícula, internou de manhã e já deram alta para ela agora tarde, né? Era tarde, né? Eu vim buscá-la aqui. Falei, parabéns, ela participou da cirurgia seletiva, do mutirão, o famoso mutirão, né? Faz 8 por dia aí, ocupa 4 salas cirúrgicas da Santa Casa lá. Falei, muito obrigado, senhor Otomani, gostei aí. Minha esposa passava mal, com vômitos, essa coisa toda. Mas escuta o seguinte, Otomani, quando é que você vai tapar os buracos da cidade? Eu vim aqui, caí num buraco aí, quase quebrei a roda. Eu falei, escuta, eu estou esperando juntar todas as pedras da vesícula da sua esposa e de outras. Eu vou tapar os buracos com as pedras da vesícula, viu? Isso foi o Otomani italiano. Capite! Entendeu, seu Katsu? Foi o assim que eu fui, entendeu? Aí eu fui lá no Jockey Club, a família do menininho que pôs a mão me convidou, fizeram um happy hour lá, um chá lá, e eu fui lá com a Alice,
Estou saindo lá da casa, lá uma senhora longe, lá tinha um buraco em frente à garagem dela. Ela falou, seu prefeito, olha esse buraco aqui, tá uma vergonha. Eu fui lá e falei, pedi desculpa, quando você está errado, você pede desculpa. Mas quando é que o senhor vai tapar esse buraco? Eu falei, olha, eu gastei 30 mil reais com o vizinho da senhora aí, nós botamos uma mão mecânica. Minha prioridade é a saúde, é cuidar do ser humano, não é cuidar do automóvel. A senhora tem razão, mas eu tenho prioridade. Essa mão desse menino, eu compraria 5 caminhões de piche, com pedra e tudo, e eu podia fazer todo o recap do bairro aqui, mas não é essa a minha prioridade. Ela falou, mas a minha prioridade é o buraco. Eu falei, então faz o seguinte, se o menino fosse filho da senhora, qual seria a sua prioridade? Tapar esse buraco aqui ou pôr uma mão nele? Engoliu o ronco, né? Acabou, né? Então, infelizmente, a população não entende certas posições que você toma, entendeu? E esquece fácil também. Esquece né? fácil. Então eu fazia a conta o seguinte, eu não fiz campanha. Né? Eu continuei trabalhando. Eu às vezes saía do gabinete 6, 7 horas da noite e ia para uma reunião. Eu falei, puta, nós fizemos 26 mil cirurgias eletivas. Fizemos 2.000 casas populares. Resolvi o problema da água da cidade de Araci. Resolvemos o problema do albergue aí. Modernizamos o sistema de bombeamento lá do espraiado, que cada vez que enchia de água, queimava as bombas. Botamos bomba submersa, trabalhar embaixo d'água. Quanto mais água tem, mais manda. Eu falava que a população talvez reconheça o trabalho da Alice no Fundo Social de Solidariedade, o trabalho que ela fez, maravilhoso, entendeu? E essa perturbação do trânsito, eu atribuo que foi o grande... Eu podia ter esperado as eleições para fazer isso aí. O senhor acredita, assume ou não concorda, ou concorda, não vamos dizer assumir, o senhor concorda que alguns nomes que o senhor na ocasião teve uma plena confiança e deu assim altos poderes, infelizmente não foram, vamos dizer, gratos, infelizmente e também o prejudicaram? Prejudicaram. Você conhece o caráter da pessoa quando você dá o poder para ela. São pessoas que a gente ajudou durante 20 anos, chegaram numa situação difícil em São Carlos. Alice cuidou do parto da mulher, cuidou dos 9 meses da gestação, entendeu? Você dá um cargo para um cara importante, ele se mancomuna com o vereador da Câmara, que é outro canalha, e um cria dificuldade para o outro para atrapalhar o prefeito, e um resolve na Câmara e outro resolve na Prefeitura. E quem paga o pato é o prefeito, entendeu? Então, eu vou falar uma coisa para você que a Alice não gosta. Se eu voltar a ser prefeito de São Carlos, eu vou fazer diferente nessas áreas aí, entendeu? Amigo é amigo. Trabalhador é trabalhador. É profissionalismo, entendeu? É competência. Então foi ali que o senhor acabou... Eu acho que erramos aí. Pela emoção. O italiano é muito emotivo também. Acreditamos, né, nas pessoas erradas, infelizmente, em determinado momento, né? Mas tudo passa e... É aprendizado. É aprendizado. Fora do ar. Né? Então, o importante é ter a consciência tranquila, que eu entrei com essa caneta na prefeitura. Essa é uma caneta Mont Blanc que eu ganhei da Alice. Custa caro. Eu entrei com ela, é minha, e saí com ela. A Maria, minha faxineira, minha copeira, falou, senhor prefeito, o que nós vamos levar do gabinete aqui? O que é da prefeitura, é da prefeitura. Essa Nossa Senhora Aparecida que eu ganhei, essa Bíblia que eu ganhei, eu vou levar embora. O resto é tudo da prefeitura. Vai ficar aí para o próximo prefeito, entendeu? E ficou tudo maravilhosamente como eu encontrei lá, entendeu? Isso que é importante. Vou em todo lugar na cidade. Ninguém olha para mim e fala, você é ladrão. Então, e você não é viado. Não fala para mim, você não é viado também, Altomani. Entendeu? Porque se o cara falar, ele vai ter que provar. Entendeu? Outro dia eu perguntei pro Paulinho Fulileiro, aí, que conhece a vida de todo mundo na cidade, né? Uhum. E me contou uns casos aí que, depois de aposentado, você tem tempo para ouvir, né? Isso. E foi lá e contou. E aí eu fui lá e comentei 2 casos com a Alice à noite lá, né? Falei, bem,
Você vê aí, o Paulinho Fulireiro conhece tanta gente, ele me falou esse caso aqui, tralá, e me falou um outro caso, e a Alice ficou estarrecida também. Aí a Alice falou para mim, bem, pergunta para ele, o que falam de você na cidade, né? O que falam de nós na cidade, né? Hoje ele foi buscar o dublô lá, que eu estou fazendo um reparo na funilária dele. Eu falei, Paulinho, eu contei aqueles 2 casos para a Alice ontem à noite, e ela mandou perguntar para você o que falam de nós na cidade, né? Falou, de vocês fala muito pouco, não fala quase nada. Eu falei, bom, se falar que eu sou ladrão ou que a Alice botou alguma coisa no bolso, você me chama. E se falar que eu sou viado, você me chama também, que o cara vai ter que provar. Eita, nós, né? Paulo de Sal foi um bom parceiro? Não, ganhamos uma o prêmio. Boa? A melhor merenda do estado de São Paulo. Mas um cara fiel. O sincronismo ali maravilhoso, maravilhoso. É? Ele fazia o papel dele, o secretário de Agricultura e Abastecimento, né? A gente jogava muito bem, e jogamos durante todo esse tempo muito bem, é meu amigo. Então a amizade continua. Continua, independente ele teve a opção política dele agora nessas eleições, ele apoiou o Newton Lima e eu apoiei o Né Donato. Mas existe um respeito, o livre-arbítrio, né? Ele tinha as razões dele e eu tinha as minhas. Não sei se o senhor acompanha assim, algumas coisas da internet, tá na moda agora o negócio de Reels, né? E no futebol tá tendo muito aquele negócio de comparar o hoje com o ontem. Então virou, né, uma mania. Até teve uma polêmica recente em Neymar e Rivaldo. Eu vou pegar aqui da política, mas primeiro eu vou perguntar no futebol, parmeirense, que o senhor é. Quem foi melhor? Neymar ou Rivaldo? O senhor acha que não deve Rivaldo. Não pode ter esse tipo de comparação? Rivaldo, você viu agora o jogo dos veteranos, o jogo da amizade lá no Rio? O pênalti que o Rivaldo bateu, com quase 40 anos. Não, tem mais de 40, né? 50, tem quase 60. Quase 60. Bateu o pênalti de esquerda lá, colocado perfeitamente. O Neymar vai dar aquele pulinho e chuta fora ou chuta na mão do goleiro. Quem que é? Isso aí é um enganador, pô. É um enganador. Neymar é um enganador. Palmeirense. Palmeiras da Leila ou Palmeiras do Nobre? Leila, ele é empreendedora, puta, agora transferiu para essa... Mas o Nobre foi o cara que deu o pontapé inicial. Ele foi um bom presidente também, mas a Leila acho que superou, entendeu? Agora passaram o patrocínio aí para essa empresa Sportbet, acho que num contrato muito maior do que a Crefisa, né? Então a Leila é uma administradora, né? Acho que... Eu acho ela macho, eu gosto macho dela. No sentido, a firmeza dela, né? Não é uma gestora. Seria uma ótima... Acho que poderia colocar ela e o Ronaldo Fenômeno na CBF, os dois juntos ali. Vai fazer uma bela dupla, hein? Transformar o futebol brasileiro que está precisando, uma bela dupla. Acho que o Ronaldinho Gaúcho muito melhor do que o Neymar, pô, não tem nem comparação. Não, mas o Neymar entrou dizendo que ele é melhor que o Rivaldo, né? Ele se disse melhor, né? Mas o Rivaldo tem até bola de ouro, o Rivaldo tem Copa do Mundo, e o Neymar não tem nenhuma das duas coisas. O Rivaldo tá jogando melhor do que ele com 50 anos. Ele foi assinar o contrato com o Santos lá, destroncou dedos que vai ficar uma semana fora. Então vai, agora vamos pegar como palmeirense mesmo, vai. O Everton ou o Marcão no gol? Marcão. Marcão? Tá. Bom goleiro. Marcos Rocha ou Cafu? Cafu. Na zaga, Antônio Carlos ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes. Bom cara, bom lutador. Tá. Clebão ou... Como chama o quarto zagueiro que tá agora? Não é dos meninos novos, não. Esse que veio... é o... Murilo? Murilo. Clebão ou Murilo? Clebão era duro, né? Meio durão, mas gostava dele, viu? Roberto Carlos ou Piquerez? Roberto Carlos. Como é que chama o argentininho aí, que é o volante? Marcou um golaço aí, né? Esqueci o nome dele agora. Ele ou o Galeano? Aí acho que fica os dois são bons, né? Eu não sei te falar. Tá, o 8. Hoje o 8 seria Rafael Veiga.
O 8 daquela ocasião, Mazinho. Veiga ou Mazinho? Rafael Veiga, acho que é Veiga. o jogo mais moderno, né? O 10. futebol modernizou muito, né? Você viu o toque de bola hoje, como é que é? Antigamente eram qualidades individuais. Agora é mais coletividade. Mais coletividade. Você vê o troque, a coordenação de passe de bola, o Botafogo do Rio, sem nenhum craque, expressão, a coordenação de troque de bola e a voluntariedade do ponto direito do centroavante fizeram a diferença, né? Sim. Bacana. Evair ou Flaco Lopes? Ivair. Joguei, vi. Evair demais, né? Mas demais. O atual 10 que está desprestigiado no Palmeiras, mas ele usa a camisa 10. Não tem a ver com a função, mas ele está usando a 10. Rony ou Alex Cabeção? Eu não sei te falar agora, viu? O Alex Cabeção, o senhor não lembra Não dele? lembro. O Alex que marcou aquele golaço no Rogério Ceni, foi para a Turquia, tem até estátua lá no Fenerbahçe. Foi injustiçado pelo Filipão de ter disputado a Copa de 2002. Não me lembro, não sei te falar. O Alex é fora de série. Agora, Dudu e Ademir da Guia é imbatível. Então, 7. Dudu ou Edmundo? Dudu. Eu sou mais Edmundo. Edmundo. Eu prefiro Edmundo. Então, mas o Dudu é meio de campo, Edmundo é centroavante. Não, mas usaram 7. Não, Edmundo era ponta ali, meia atacante, igual o Dudu. Os dois são meio atacantes. É? Sim. Bom. Eu ficaria com Edmundo. E eu vou te falar uma coisa. Mas só que a história do Dudu, hoje, né? A história dele no Palmeiras... Eu tinha uma birra com o Santos, porque desde criança nós apanhamos na Vila Belmiro de 7-3. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Enfiou 7 no Palmeiras. O Lima faleceu, né? Hoje, né? Faleceu hoje? Faleceu, 82 anos. Ah, é? É. Puxa vida. Que era dessa turma do Pelé. E aí veio pro Parque Antártica, foi 5-1 pro Palmeiras, né? Mas aquela linha do Santos era fantástica, né? Inclusive, Abel Ferreira ou Filipão? São fases diferentes, né? O Abel Ferreira acho que é mais preparado, né? O Filipão era um zagueirão lá que... Não, mas de técnico? Como técnico, eu acho que o Abel Ferreira é melhor, mais preparado, né? O senhor acha? Eu acho. Tá. Filipão ou Luxemburgo? Filipão. Luxemburgo é meio malandro também, né? Não sabe nada de futebol. Ô, louco, ele sabe muito. Sabe muito. Então tá, vamos pegar outro aqui. Palmeiras, então. Felipão ou da década de 70 ou Brandão? Brandão foi fantástico na história do Palmeiras, né? Conheci o Brandão. Oswaldo Brandão. Em 58 eu conheci o Pelé lá em Serra Negra. Eu tinha 9 anos, ele tinha 17. A seleção brasileira ficou hospedada no Hotel Pavani lá e treinou, fazia amistoso lá com o Serra Negra, com a seleçãozinha Então eu tive o prazer de conhecer o Pelé, Julinho, Djalma Santos. Djalma Santos, lateral direito. O Nilton Santos. Julinho era atacante, né? Itália, né? Ponta direita. Mazola estava lá também. Centroavante. Julinho é Julinho Botelho. Julinho Botelho, palmeirense. Então agora vamos falar da política. O ontem e o hoje. Câmara Municipal, legislatura 2013, 2016 ou essa que está começando agora? Tecnicamente falando. Eu acho que é do mesmo nível, viu? O senhor acha que é o mesmo nível? A Câmara foi muito boa quando os vereadores não eram remunerados. 50 anos atrás, entendeu? Hoje a Câmara tem os interesses pessoais dela, que suplanta a obrigatoriedade do vereador de legislar e fiscalizar. Hoje o vereador quer ter mais cargo na prefeitura do que e cuidar dos interesses dele, entendeu? Pessoais dele, infelizmente. Bom, isso não é de hoje, né? Já vem de algum tempo. Não, vem de muito tempo, né? Por isso que eu falei que o nível praticamente é o mesmo e mudou muito do tempo passado, que você tinha o Mário Maffei, Ernesto Pereira Lopes, grandes figuras da sociedade de São Carlos na Câmara Municipal, né? Hoje
praticamente são votos de cabresto, cada eleitor tem o seu curral por aí. Mas a Câmara é uma estratificação da sociedade. Ela representa a sociedade que nós temos aí. Normalmente o pessoal de classe média e classe alta não quer se envolver com política, porque a imagem do político está muito deteriorada no Brasil. Então hoje você falar que você gostaria de ser político, a turma confunde com um ladrão, com um malandro. Infelizmente. Oportunista. Isso vem de Brasília, do Nordeste que comanda o Brasil, através dos interesses pessoais que eles têm lá, visto Câmara Federal e Senado agora, recém-eleitos, né? O Nordeste manda no Brasil. O que o senhor fala daquele deputado jovem, o Nicolas? Fantástico, gosto dele. Cleitinho, senador. Bom também, muito bom. Gosto dessa juventude nova que está entrando aí. E também gostei de um vereador eleito em Curitiba, quando o Gilmar Mendes falou que a Lava Jato foi uma vergonha para Curitiba. Foi vergonha ao senhor, que vende ações, aí vende... E o senhor que está envergonhando o Brasil, dando oportunidade para o Lula, condenado em várias instâncias, ser presidente desse país. Então, eu acho que tem uma juventude nova aí também, que vai fazer muita diferença na política. Bom, a gente está quase terminando. Fala para mim, qual foi a tua melhor realização pessoal, da tua vida pessoal, no passado? Coisa que te deixou mais feliz no passado. Olha, a minha vida foi uma série de degraus, de eventos que foram subindo, que todos aqueles eventos que eu venci... Tá bom, então qual foi a tua maior vitória no passado? Da tua vida pessoal, no geral. A minha vitória foi realizar esse sonho que eu construí, entendeu? De começar um menino pobre lá em Amparo, ajudante de sapateiro, jogando bola descalço lá, vendo meu pai ralar num caminhão, minha mãe bordar e costurar lá, e eu pôr na minha cabecinha que eu ia ser engenheiro e vim pra cá sozinho e venci, entendeu? E os desafios foram me colocados, a primeira startup, isso resultou de um projeto com o Luiz Duarte, lá na metalurgia da USP. Ele veio dos Estados Unidos e falou: Altomani, eu tenho um desafio para você aqui. Eu falei: o que é? Eu tinha uma bolsa, ganhei uma bolsa da FAPESP com ele. Ele falou: essa aqui é uma liga incolói que os americanos usam no bico da nave espacial. Quando ela sai da estratosfera e entra na atmosfera, ela sai de menos 120, 130 graus e chega pelo atrito com elétrons, prótons e nêutrons a 900 graus. Sofre um bombardeamento e um cruamento. Eu gostaria que você estudasse o que acontece com essa transformação dessa liga aí, nesse trabalho de bolsa de pesquisa da FAPESP. Simulamos uma temperatura com nitrogênio líquido e álcool de menos 130 graus. Construímos lá um tal de um Dewar, que é onde você tem vácuo, e uma gaiola onde você punha o incolói lá, e com o acelerador do departamento de física a gente bombardeava isso, fazia o material chegar na temperatura da nave, 900 graus lá, da ponta da nave, e aí resfriava imediatamente em água, resfriava no nitrogênio. Ela estava na menos 180 na ponta do Dewar, e a gente bombardeava, ela ficava vermelha. E aí a gente resfriava rapidamente na água, que ela cai no oceano. Aí foi um trabalho apresentado no primeiro Congresso Brasileiro de Aços Inoxidáveis na COP, no Rio de Janeiro, e o trabalho teve uma menção honrosa. Aí eu pus na minha cabeça lá, na Federal, eu falava para a Alice: quando eu me formar, eu vou montar uma fábrica para fazer aço inoxidável. A Alice falou: você mora no alojamento. Cabeludo desse jeito é sonhador, né? Mas mesmo assim ela acreditava em mim, né? Aí eu fui lá para a Federal, juntei uns amigos aí, criamos a primeira startup chamada Igemasa, que até hoje, ela fez 49 anos lá, eu fiquei 43 lá dentro. Quando eu fiz 70 anos, já começou a haver uma dissidência entre os sócios, e como eu não sou apegado a coisas materiais, eu deixei milhões lá dentro para sair fora, entendeu? E saí, estou cuidando da minha vida. Então tá. Qual tem sido... Essa foi a tua maior vitória, criar a startup?
e as outras conquistas, né, pessoais aí. Qual a maior vitória do presente? Essa coisa de não ser chamado de ladrão, por exemplo? Não, essa é uma, né? Mas eu tenho um trabalho muito legal hoje, que eu sou Uber, estou trabalhando de Uber. Tá de Uber? É bacana, já conhece muita gente, né? Sério? Mas esse trabalho que eu faço é exclusivo para os meus netos. Ah, Uber voa, então. Eu falei, caramba, né? É Uber voa. Então isso é muito legal. Aquilo que eu não fiz com as minhas filhas por estar numa fase que a Alice cuidou de toda a formação das meninas e no crescimento delas, porque eu lutava pela sobrevivência, lutava na Engemasa e também com esse sonho político, né? Eu estou fazendo com o meu neto agora. Tá correndo atrás agora. Está muito legal. Estou recuperando um pouco o tempo perdido. E as próprias filhas agora também sentem mais a presença do pai. Exatamente. Então eu estou aproveitando um pouco a vida agora. Qual a tua perspectiva para o futuro, o teu maior desejo para o futuro? Bom, familiar, que ninguém tenha doença, né? Que o João Bento possa encontrar uma solução para a continuidade da vida dele, né? E eu sou uma pessoa muito católica, rezo para que a cidade melhore. Eu sofro muito. Tem um menininho de 12 anos que precisa operar um tumor no cérebro. E os médicos daqui de São Carlos não estão querendo operar porque é uma situação de muito risco. Então eu sofro com essas coisas, entendeu? Eu me envolvo muito com o sofrimento das pessoas, né? Às vezes você me convida para ir no churrasco, eu não vou, eu não gosto de... Mas se tiver um problema para enfrentar uma situação de doença, de viagem, pode contar comigo, entendeu? Então essas coisas aqui, eu fui criado assim. Saúde plena para todos. Saúde plena para todo mundo e para a cidade também, né? Porque você vive na cidade, você convive com todo mundo que tem problema, tem alegria, tem tristeza. Isso chama-se a tragédia do dia a dia de uma cidade, né? A prefeitura sai da sua cabeça, mas o povo não sai do seu coração. Algo que eu tenha deixado de perguntar, de falar? Eu gosto de bater papo com você aqui, né? Espero que tenha sido útil, que a gente consiga transmitir. Falou, qual é o maior legado que você pode deixar? O maior legado é transmitir aquilo que você fez, que você possa influenciar um monte de pessoas, né? Falar que o meu legado foi Engemasa, não, é o que a história de vida, né? Que eu posso ajudar para você ser um excelente advogado. Você já tem uma boa formação, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa que acredita em Deus, você vai ser um bom advogado. E se eu puder ajudar você a ser um bom advogado, você tem minha mão estendida para te ajudar aqui, ó. Obrigado. Já me ajudou muito. Não é coisa política, não. É uma coisa pessoal e técnica. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar para você mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, oportunidade que tu me deste durante 22 meses dentro da prefeitura, num cargo, né, de confiança ao qual eu me impulsionei, me dediquei. Você fez um excelente trabalho. O dia que eu cheguei pro meu pai, meu saudoso pai, falei, pai, meu ciclo lá terminou. Eu sabia que isso uma hora ia acontecer. E aconteceu, porque não foi nem... Essa é uma outra coisa que eu carrego. O senhor me nomeou, mas eu não fui destituído porque o senhor quis. Falou, o Ângelo não está correspondendo. Ministério Público. Foi o Ministério Público que extinguiu o cargo que eu Vamos abrir dois pesos e duas medidas. Já vou abrir isso daí. Aí eu fui avisar meu pai me abraçou. Nunca vou esquecer. Meu pai falou assim para mim, eu tenho o maior orgulho de ser teu pai. Que bacana. Sabe por quê, meu filho? Porque do jeito que o senhor acabou de falar da caneta aí, do jeito que você entrou na prefeitura, você saiu. Eu sou a maior testemunha de que você fez o teu trabalho com dignidade e fez mesmo. Honrou. Você não tirou um centavo que não era seu lá de dentro. Você honrou a educação que eu e tua mãe te demos. E a honestidade que a gente te ensinou. Aprendeu no berço, é isso aí. Então, isso para mim, e a oportunidade que eu tive de poder servir a população ali, você é um correspondente, mas você está servindo a população. E todo o aprendizado que eu tive ali, aprendi muita coisa. Adquiri expertises que eu não tinha. Mas honrei, sim, né? Muitas vezes fui criticado, muitas vezes fui chamado de chato, até por vocês,
às vezes eu era considerado chato. Por quê? Porque eu queria fazer a coisa ali no papel mesmo, certinho, preto no branco, coisa certinha acontecer. Nunca, até para preservar muitas vezes a responsabilidade do prefeito. A responsabilidade do prefeito, muitas vezes. Então eu fui taxado disso, daquilo, eu não me preocupei com isso. Eu preocupei em fazer a coisa correta. E de ter tido, então por isso que eu te falo sempre muito obrigado para você, para a doutora Alice, por terem confiado em mim e terem me dado essa oportunidade de mostrar para as pessoas que você pode sim exercer um cargo não eletivo, não concursado, um cargo de confiança e corresponder primeiramente a confiança daquele que confiou o teu nome e de uma população. É possível ser feito sim. Não fazem aqueles que infelizmente não querem. É possível ser político e ser honesto ao mesmo tempo. Sim. Isso é o que eu penso de mim também. É possível ser político e ser honesto ao mesmo tempo. Você anda de cabeça erguida, você olha para suas filhas, você põe a cabeça no travesseiro durmo tranquilo. E dorme tranquilo. É o que acontece comigo. E o que eu puder ajudar a cidade, eu estou à disposição. O senhor vai fazer a colocação do Ministério Público? O PT governou com 3 vezes do nosso número de cargo de confiança. 3 vezes. Nós tínhamos 140. O Ministério Público fez com que a gente demitisse 60, porque disse que eram inconstitucionais. Demitimos os 60, tínhamos um acordo que a gente tinha que demitir esse pessoal em abril. O Ministério Público entrou com uma ação contra esses cargos que mesmo assim, com acordo de demissão, ele entrou com uma ação para a gente devolver o dinheiro. A Justiça nos concedeu o prazo de demitir esse pessoal em novembro. Nós demitimos em novembro. O Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa para me devolver R$1 milhão daquilo que foi pago com os cargos de confiança que trabalharam de abril até novembro. Aí veio uma nova lei de improbidade administrativa que fala o funcionário trabalhou. Não houve má-fé do prefeito, não houve má-fé. Não houve desvio de dinheiro público, não houve. Então não há improbidade administrativa para o prefeito. Só que o Ministério Público não vai retirar a ação que ele entrou, entendeu? Entendi. Você tem que se defender com advogados e tudo mais. Felizmente, por essa conta que eu paguei do PT, de 74 milhões, que hoje significa 140, jogaram como despesa do Paulo Otomani e não contabilizada, o Tribunal de Contas. Como se eu tivesse feito mau uso do dinheiro que nem chegou. O dinheiro era sequestrado no Banco do Brasil quando chegava. Desespero que era de terça-feira. E você entendeu? Não tinha dinheiro para pagar o lixo, não tinha dinheiro para ajudar a Santa Casa, tinha dinheiro mal para cuidar da cirurgia eletiva e da folha de pagamento. Mas isso é coisa que é um aprendizado, né? Importante é que a gente está vivo, com saúde, dando risada. Eu estou aqui assim, à vontade. Eu saí da academia, andei de manhã, fui na academia agora, saí da academia e vim participar desse bate-papo agradável com você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos os seus... Foi o nosso primeiro dedo na política, como eu falei lá no início. E quando tiver um outro convite, espero que o senhor aceite novamente. Veio, com prazer. Com a gente aí, Veio. tá? Nós estamos observando a administração atual aí, dando um tempo para ele. Ainda é cedo, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Isso aí é cedo. Gente fazer alguma avaliação. Mas muito obrigado ao Dagoberto, ao Alexandre, a você aí, a todos os seus ouvintes aí. Primeiramente, como cidadão, a gente tem que, como cidadão, eu votei no Zé, elegeu o João, a maioria preferiu o João. Então vamos respeitar o que a maioria pediu e apoiá-lo naquilo que tiver coerente. Aquilo que não tiver coerente, a gente vai brigar. E se fosse também o João que tivesse sido eleito, seria a mesma coisa. Quando o Newton Lima resolveu convocar os empresários para terminar o ginásio de esportes lá, o Milton Laio, nós participamos. A Gemasa entrou, a S-Máquina entrou, todo mundo entrou, botamos dinheiro lá e terminamos o ginásio, entendeu? Não é porque ele era o prefeito do PT que a gente não ia ajudar a resolver, entendeu? Então, é isso aí. A gente tem, isso é democracia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo vira podcast. Hoje virou um podcast aqui no Dedo da Política com... Eu não gosto de falar a palavra ex, acho que eternamente será prefeito
Paulo Altomani, que governou São Carlos de 2013 a 2016. Muito obrigado mais uma vez, prefeito, e até a próxima. Até a próxima aí para você de casa. Aquele abraço no coração, muita energia, muita saúde, muita paz. Obrigado, Dagoberto, obrigado, Alexandre, pelo apoio aí, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Amém. Valeu. Tchau. Um abraço.